pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Letícia, sou uma das diretoras e também professora voluntária do Projeto Iluminar. Eu dou aula das matérias de biologia, inglês e das matérias das exatas. E hoje eu tô aqui para dividir com vocês um assunto da física, a dinâmica. No vídeo de hoje eu vou dar uma breve explicação sobre trabalho, energia e potência, assim como também vou resolver alguns exercícios do Enem sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e muito presente nessas provas. É uma alegria enorme estar aqui, uma gratidão enorme poder dividir um pouquinho do que eu sei, contribuir para o seu estudo e te ajudar a entrar na universidade dos seus sonhos. Bom, pessoal, dando início à nossa explicação, vamos lembrar mais uma vez que vamos estar discutindo hoje o assunto da física de dinâmica, enfatizando sobre trabalho, energia e potência. Mas, afinal de contas, antes da gente começar a falar exatamente de trabalho, energia e potência, vamos lembrar exatamente o que é estudado na dinâmica. A dinâmica vai ser o movimento segundo as forças aplicadas e a gente deve sempre pensar em causas e efeitos. É isso o que a gente vai estudar dentro desse assunto tão amplo e importante que é a dinâmica. Então, dando início especificamente ao primeiro tema que será abordado hoje, que é o trabalho, vamos ver o que é a definição dele. Como dito aqui, é a variação de energia de um corpo que foi transformada em deslocamento ou movimento. Ou seja, o trabalho vai ser uma grandeza física na qual a gente vai estudar a parte de transferência de energia que vai ser resultante, que vai acontecer por conta de uma força aplicada, certo? Ou seja, a energia, o trabalho só vai existir graças à nossa energia. Ela vai ser a capacidade de um corpo de produzir trabalho. Então, a gente vai ter muita relação. Aliás, a gente tem uma relação direta do trabalho com a energia cinética. O trabalho vai ser justamente essa variação da energia cinética. Lembrando que a energia cinética é a nossa energia associada ao movimento, a energia que um corpo possui definido ao seu movimento e vai ter influência da nossa massa e da velocidade. A fórmula geral do trabalho é tida como trabalho sendo igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Porém, a gente pode olhar especificamente para alguns casos e associar formas simplificadas de enxergar isso. Por exemplo, quando eu tiver uma força constante e paralela ao movimento, basta eu aplicar a força vezes o deslocamento. Uma vez que a força sendo paralela ao meu movimento, a angulação que eu vou ter ali no θ, eu vou ter um cosseno igual a 1. Já que o cosseno do ângulo zero vai ser equivalente a 1, correto? O olhar especial que a gente pode ter são em casos de forças variáveis. Geralmente, em exercício, essas forças variáveis elas vão ser apresentadas em gráficos, como esse que está no slide, e quando esse gráfico for da força em relação ao deslocamento, a gente pode calcular esse trabalho pela área do gráfico formado. Assim, tendo resultados desse trabalho, a gente pode fazer uma equação que a gente associe eles, de um trabalho resultante, que nesse caso, que é a soma dessas áreas, e como nesse caso eu tenho áreas em quadrantes diferentes, eu vou ter uma força subtraindo a outra, que é aí para obter meu trabalho resultante. Uma observação é válida ser feita que a gente tem algumas informações a mais que podem ser extraídas nesse gráfico. O ponto que eu vou ter a inversão de quadrante, eu vou ter um ponto de velocidade máxima do meu objeto. Já ali onde está indicada no gráfico, no ponto final, ali onde a minha força começa a diminuir, eu vou ter o meu ponto de aceleração máxima. Um terceiro caso que a gente deve ter um olhar especial são para forças diagonais, ou seja, forças que não vão estar nem na vertical nem na horizontal. Para essas forças, para a gente ter um cálculo do trabalho, o que eu devo fazer? Eu devo decompô-la no eixo X e no eixo Y. Então, a minha força antes F, eu vou decompô-la em F de X e F de Y, ou F perpendicular e F paralela. Decompondo essas forças, eu vou ter que F de X vai ser igual a F vezes o cosseno de θ, e F de Y vai ser F vezes o seno de θ. Algumas dicas, alguns macetes. Onde eu coloco esse ângulo, onde eu coloco esse θ? Vai ser sempre naquele ponto que onde eu mexer a minha força, esse ângulo vai sofrer alteração.
E como eu vou definir se na decomposição dessa força eu vou usar o cosseno ou o seno? Um macete que vai aqui. Quando tiver o ângulo junto com aquela força que eu decompus, então é com o seno, é com o ângulo, então cosseno. Quando eu tiver a força que tiver sem o ângulo colado nela, sem próximo, eu vou ter seno ângulo, então eu vou ter seno de θ multiplicando a minha força. E aqui começamos a observar uma coisa: não existem trabalhos de forças perpendiculares, e sim, então nesse caso eu vou levar em consideração apenas a força, o Fx, para calcular o meu trabalho. Então, lembrando mais uma vez, as forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Assim, forças como magnética, gravitacional, elétrica, atrito em curva e tração em pêndulo não realizam trabalho. Então, vamos enfatizar mais uma vez em caso de decomposição de forças perpendiculares. Em caso de forças diagonais, em que eu precisar decompor, para eu chegar num trabalho, o F que eu vou colocar na fórmula vai ser o F de x. Agora vamos para mais um assunto abordado na nossa aula, que é a energia. E o que exatamente vai ser essa energia? A energia é uma grandeza acumulável, dissipável, que representa a capacidade de um corpo ou sistema em movimentar-se. E lembrando que quanto maior a energia, maior a capacidade de movimento. Então a gente pode pensar na energia como algo necessário para que o movimento seja criado, para que o movimento exista. Bom, pessoal, e para calcular essa energia, o que tem que ser feito? A gente deve pensar na energia mecânica. O que é essa energia mecânica? A capacidade que um corpo vai ter de realizar trabalho. Por fórmula, ela é a soma de todas as energias. Então, a gente pode pensar nela como a soma da energia cinética, mais a soma da energia elástica, mais a soma da energia potencial gravitacional. Porém, uma coisa que a gente tem que ter em mente, nem sempre essas energias elas vão coexistir. Podem ter situações, eu tenho que olhar de caso em caso para saber o que eu vou ter em cada uma delas, em cada situação. Ou seja, vão ter situações que eu vou ter só energia cinética, vão ter situações que eu vou ter energia, apenas energia potencial gravitacional, podem ter situações que elas vão coexistir, tá bom? E só para recapitular, a energia cinética, a fórmula dela é a massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A unidade de medida dela é em joule e a energia associada ao movimento. Ou seja, eu preciso que exista uma velocidade para que exista a minha energia cinética. A energia elástica vai ser a energia adquirida por um corpo elástico, que tanto pode ser uma corda quanto uma mola, que são capazes de retornarem ao seu formato original após sofrer algum tipo de deformação. E a gente tem que levar em consideração um comportamento ideal, que esse corpo ele vai armazenar toda a energia que ele recebeu para se deformar. E a fórmula dele vai ser a seguinte, vai ser a deformação ao quadrado vezes a constante elástica daquela corda dividida por 2. A unidade de medida também vai ser em joule. Agora, sobre a energia potencial gravitacional. O que é ela? É a quantidade de energia que vai ser atribuída a um corpo de certa massa que se encontra a uma altura determinada em relação ao chão. E essa energia ela vai sendo parcialmente convertida em energia cinética quando esse corpo ele se aproxima do chão. Isso tudo acontece, essa relação ela existe devido à ação da gravidade. Quando o assunto é energia, outro ponto muito importante para a gente ter em mente é a questão dos sistemas conservativos e dissipativos. O sistema conservativo, como o próprio nome diz, é onde eu não tenho perda de energia. A minha energia ela é conservada em todas as situações. A minha energia mecânica ela vai ser igual em todas as situações que eu tiver naquela situação, ou melhor, naquele sistema. Já os sistemas dissipativos, ele vai ser dissipativo porque ele vai dissipar energia, eu vou perder energia. Então, eu vou ter uma energia mecânica final menor do que a minha inicial. Ou seja, eu vou ter um trabalho negativo nesse caso, que vai estar associado às minhas perdas.
Bom, pessoal, agora vamos para o nosso terceiro e último assunto, a chamada potência. E afinal de contas, o que é essa potência que a gente às vezes escuta tanto falar no nosso dia a dia? Ela vai ser a energia recebida ou perdida ao longo do tempo por uma máquina ou sistema. Uma coisa que é muito importante enfatizar aqui, a potência ela é inversamente proporcional ao meu tempo. Quanto mais potente for uma máquina, menor vai ser o tempo que ela vai demorar para fazer o trabalho dela. Então, vamos para as fórmulas aqui da potência. A fórmula clássica da potência seria: potência é igual a energia sobre o tempo, mas ela também pode ser definida como o trabalho sobre o tempo, ou a variação da energia cinética sobre o tempo. E a partir dessa fórmula, que a potência sendo igual ao trabalho sobre o tempo, eu substituindo no local do trabalho por força vezes deslocamento e levando em consideração que o deslocamento pela distância, pelo tempo, é a velocidade, eu posso dizer também que a potência vai ser igual a força vezes a velocidade. Lembrando que é muito importante a gente ter algumas unidades associadas à potência. Ela pode ser medida em watts, em quilowatts, em caloria por segundo, em cavalos. Outro assunto muito importante dentro da potência é a respeito do rendimento, que é a razão entre a potência útil e a potência total. Como a gente já viu, a potência ela tá relacionada à energia fornecida ou consumida pela unidade de tempo. Quando a gente pensa na potência total, eu falo de toda a potência associada àquele sistema, ou seja, a toda energia consumida naquela unidade de tempo. Mas nem tudo vai ser utilizado ou o que é necessário apenas é o que a gente chama da potência útil e o que é perdido é o que a gente chama da potência dissipada. Ou seja, o rendimento vai ser essa relação entre a potência realmente utilizada por uma máquina dividida pela potência total daquela máquina. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado essa aula de física. E eu agradeço imensamente a atenção de vocês e eu espero também que vocês nos acompanhem nas redes sociais, através do LinkedIn e do nosso Instagram. Um beijo a todos e bons estudos!